Mensagem bíblica. E hoje eu quero meditar com você sobre acalmando as tempestades da vida, baseado em Mateus capítulo 8, versículo 23, quando a palavra de Deus diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos os seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, porém ele estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto, ele nos chama muita atenção e nos traz, porque ele nos traz lições importantes para nossas vidas, diante das diversidades, das lutas que vêm como uma tempestade em nossa vida. E muitas das vezes essas tempestades, elas tentam nos fazer parar e às vezes até tentam nos levar a naufragarmos. Mas nós precisamos, diante desse texto e através dessa experiência vivida pelos seus discípulos ali com Cristo, nós precisamos extrair algumas lições importantes desse texto, alguns princípios e fatores importantes que levam a Cristo a acalmar a tempestade nas nossas vidas. E o primeiro fator que nos chama a atenção aqui, para que verdadeiramente Cristo venha acalmar a tempestade nas nossas vidas, é o fator da importância de seguirmos a Cristo, estarmos seguindo a Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus entrou no barco, os seus discípulos os seguiram. Então, em meio às adversidades da vida, em meio às lutas, os temporais, as tempestades da vida, irmão, é importante nós sabermos quem nós estamos seguindo. Porque quando nós temos a clara convicção de que estamos seguindo a Cristo, isso já é um motivo para nós não nos desesperarmos, não nos afligirmos diante das tempestades da vida, né? Sabermos que nós estamos seguindo Cristo e que Cristo, em meio às tempestades da vida, ele será o nosso farol, ele será a nossa bússola, ele vai nos guiar, ele vai nos direcionar para onde ele quer nos conduzir, mesmo em meio às tempestades, embora às vezes a gente não entenda as causas naturais ou sobrenaturais das tempestades que nos advêm, mas nós precisamos ter a certeza que estamos seguindo a Cristo em meio a essa tempestade, porque por mais que o céu da nossa vida fique nublado ou escuro, né, como fica durante as tempestades, nós precisamos ter a certeza que estamos seguindo a Cristo, porque Ele será a nossa luz em meio à escuridão das tempestades da vida. E é importante nós termos essa certeza que estamos seguindo a Cristo. E um dos fatores aqui importantes que a gente observa é que quando Jesus entrou nos barcos, seus discípulos seguiram. E só o fato de ele estar seguindo a Cristo não era motivo para eles estarem se desesperando, né? O próprio Jesus nos adverte, irmãos, que no mundo nós teríamos aflições. Então, isso já é um dos motivos que Cristo nos orienta, nos adverte, para que a gente não entre em desespero em meio às aflições da vida, em meio às tempestades da vida, mas que possamos segui-lo. E aí, irmão, seguir a Cristo não é uma tarefa fácil, até porque a palavra de Deus diz, se alguém quer vir após mim, Lucas 9:23, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse salvará. Então, aí é que está o grande desafio, né, que é justamente seguir a Cristo, principalmente em meio às tempestades da vida, né, onde muitas pessoas às vezes param diante dos grandes temporais, das grandes ventanias da vida. Muitas pessoas acabam parando, se desestimulando, se desmotivando, não aguenta o sofrimento, né? E quando a palavra de Deus diz, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, essa é uma das lutas, porque negar a si mesmo é abrir mão do seu eu, do seu conceito, dos seus preconceitos, dos seus conhecimentos, da sua autoconfiança, né? E colocar-se totalmente dependente
nas mãos de Deus, né? E em situações que, em meio a essa tempestade, que o mais experiente dos marinheiros, do capitão, não sabe o que fazer. Isso fica evidente naquele filme, o Titanic, né? Então, é nessa hora que a gente precisa ter a certeza e a convicção que estamos seguindo a Cristo, que Ele vai nos conduzir ao porto seguro. E nós precisamos ter essa certeza e confiarmos em Cristo. E às vezes não é fácil seguir a Cristo, porque o carregar a nossa cruz, a cruz tipifica sofrimento, dor, lamento, choro. E aí é que essa é a dificuldade, meu irmão. Em meio às tempestades da vida, a gente sofre, a gente chora, mas a gente precisa crer que Cristo está nos guiando, que Cristo está nos conduzindo, que nós estamos seguindo a Cristo. Aí essa cruz ela vai se tornar mais leve e com certeza a bonança virá, o temporal vai cessar. Mas continue firme, persistindo e perseverando, seguindo a Cristo, que com certeza, meu irmão, Deus vai acalmar essa tempestade da sua vida. E você pode pedir para que Deus possa estar te direcionando em meio a essas tempestades da vida, te conduzindo, te dando a convicção de que você está seguindo a Cristo, né? E que você se manterá firme seguindo a Cristo. Você pode fazer isso através de uma oração. Vamos orar? Momento de oração. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Ó Deus, onde nós aprendemos um fator importante através dela. Diante das tempestades da vida, precisamos ter a convicção que estamos seguindo a Cristo, porque se seguirmos a Cristo, Ele nos conduzirá ao porto seguro. E por mais que intensa seja a tempestade, mas Ele nos conduzirá, ó Deus, à bonança. Deus, que acalmará a tempestade e acalmará, ó Deus, essa maresia forte que nos advém em meio às tempestades. Toma nossas vidas em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados. É o que nós oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Comunicando com você, Pastor Teodomiro. Momento feliz. Um momento de felicidade no seu rádio.